ameaça militar dos Estados Unidos ao Brasil. Manchete do Diário do Comércio do dia 9 de setembro. Com Bolsonaro na corda bamba, governo Trump ameaça usar força militar contra o Brasil. A cena foi a seguinte: rolava um speech da secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, porta-voz do governo Trump, quando foi abordada pelo repórter e ativista Michael Shellenberger, que já denunciou excessos em ações do STF, portanto, conhecedor das relações intestinas da República Bananeira, nestes termos. Vejamos. The president has shown some concern around President Bolsonaro, who's being prevented from running. All of this is coming in the context of increased censorship of online platforms, of American platforms, and efforts to censor American. We're very grateful that the president has imposed Magnitsky sanctions on the judge. Is the president considering additional actions, given that it appears that they're going to end up with a conviction against President Bolsonaro, preventing him from running? I just wonder if you could speak to that. And again, I'm grateful to be here. Nice to meet you all. And I'm grateful for what the Trump administration has done to push for free speech abroad. Well, thanks for being here, Michael. We appreciate it. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Percebam que o jornalista contextualiza a sua intervenção, mencionando que o ex-presidente Bolsonaro está sendo impedido de concorrer nas próximas eleições dentro de um clima de censura imposto pelo judiciário. Leavitt, com a autoridade de elo oficial de ligação da Casa Branca com a mídia, falou categoricamente na séria possibilidade de uso de força militar por parte dos Estados Unidos para ajustar o Brasil aos limites da liberdade de expressão, conforme o pensamento de Washington, que não acolhe as medidas determinadas pelo STF, mais pontualmente pelo ministro Alexandre de Moraes, em relação a empresas e cidadãos americanos. A embaixada americana, um dia após a comemoração da independência brasileira, compartilhou no X outro duríssimo recado, endereçado pelo subsecretário da Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beauty, ao consórcio PT-STF que comanda o país. Ontem foi o 203º dia da independência do Brasil. Foi uma lembrança do nosso comprometimento em apoiar o povo do Brasil, que busca preservar os valores da liberdade e justiça. Para o juiz Alexandre de Moraes e indivíduos cujo abuso de autoridade atacou essas liberdades individuais, continuaremos com medidas apropriadas. A escala em que vem sendo direcionadas as retaliações americanas ao Brasil recomenda extrema cautela da elite dirigente nacional, que parece não estar levando nada a sério, nem a lei Magnitsky, aplicada primeiramente ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, nem qualquer outra advertência de Washington, pois o governo continua arrotando grandeza e jogando empáfia no ar. Donald Trump acompanha pessoalmente as ocorrências com Jair Bolsonaro, especialmente o seu julgamento pela primeira turma do STF. Sabe de tudo que acontece, sabe do pré-julgamento de alguns ministros, sabe da fraqueza das provas, sabe da pressão da mídia pela condenação e sabe também do interesse político do governo pela condenação definitiva dos acusados do chamado núcleo 1 da tal trama golpista. Trump não quer falar com o governo do Brasil, sendo a sua diplomacia movida exclusivamente pela variável política da Casa Branca. Isso explica, por exemplo, o fracasso da viagem de empresários brasileiros que tentaram debater o tarifaço, mas que não tiveram êxito em encontrar com quem conversar. De outro lado, a seção 301
do Código Comercial dos Estados Unidos apura supostas práticas irregulares do país em várias áreas, sendo que a ameaça também é pesadíssima porque existe a possibilidade de sancionar com tarifas de até 500%. Isso para o caso de países como o Brasil que negociem com a Rússia no campo do petróleo. Soma-se também a lenga-lenga em torno do bloco fracassado do BRICS, com o Scott esvaziado, algo que pretendia ser um contraponto à hegemonia ocidental. Mesmo com a retórica lulista da sua pujança, a sensação é de fracasso do bloco, que agrega muita ideologia e poucos resultados concretos ao povo brasileiro. Trump dinamitou a proposta, pois, para ele, qualquer país que se alinhe a políticas anti-americanas deve ter a contundente resposta de Washington. Portanto, para onde que se lance a vista, o Brasil aparece afundado num oceano de problemas. Tudo agravado por uma relação acidentada entre os poderes da República, sobretudo com a hegemonia do judiciário. O estado de ânimo do governo Trump em relação ao personagem mais destacado do Brasil, isto é, o ministro Alexandre de Moraes, é mostrado pela agressiva definição de Jason Miller, conselheiro do presidente Trump. Para ele, Moraes é um gangster de terceira categoria, determinado a usar a guerra política para manter o presidente Jair Bolsonaro fora das urnas. Há um confronto aberto entre o modo consorciado de governar que o Brasil experimenta, com aversão ao campo direitista, com as expectativas americanas para o lado sul do continente. Trump não cogita ter próximo da América um satélite chinês, um país que se identifique com o decálogo da esquerda, em especial com a esquerda radical, como ele identifica a inclinação brasileira, coisa de que tem ojeriza, ao conjecturar acerca do uso do poderio militar da parte da maior potência armamentista do mundo. Não está se falando de algo de pequena proporção. Não. Trata-se de um país que, em uma missão ultra secreta, é capaz de pôr no ar bombardeios B-2 e explosivos capazes de penetrar mais de 18 metros de profundidade. Foi assim que foi destruída toda a instalação de enriquecimento nuclear iraniano enterrada sob uma montanha. É contra esta força que nossas autoridades lançam bravatas e afirmam um poder de papel celofane. Nem soberania monetária temos, menos ainda poderio bélico. Nossas forças armadas estão sucateadas, sem recursos até para combustível. Então, beira o ridículo qualquer pretensão de falar duro, de falar grosso, de falar desafiador para o país do Norte. Interferência ou não sobre o julgamento dos réus do Núcleo 1 pelo STF na ação penal do tal golpe de Estado, fato é que deve ser tomada a sério a advertência da secretária de imprensa da Casa Branca e assim vira pó o comunicado do Itamaraty de repúdio das chamadas forças antidemocráticas de coação das instituições nacionais. O Pentágono deve estar bastante preocupado com essa ladainha. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Obrigado pela sua audiência. Tchau!